good afternoon, good evening, vai depender do horário que vocês estão me assistindo. Hoje vou fazer um aulão explicativo sobre aquele material que eu deixei pra vocês lá, o Simple Present. Primeiro de tudo, gente, não me mata de vergonha. O que é um verbo? O que é um verbo? Você tá no oitavo ano, você tá no nono ano, você tem que saber o que é um verbo. Pelo amor de Jesus, não faça esse negócio aí comigo não, que eu infarto aqui agora, cai dura. E aí o culpado são vocês que vão ficar sem professor, tá? Ele vai expressar o que está acontecendo dentro daquela frase, tá? Os verbos, né, essas palavrinhas ou esse conjuntinho de palavras, né, eles podem ser conjugados em vários tempos verbais, né? Eu posso falar de uma coisa no presente, posso falar de uma coisa no passado, estático, ou no passado que teve uma continuidade, posso falar de algo presente no estático, isso acontece. Ou eu posso falar algo que está acontecendo durante um certo período, posso falar de um futuro estático, posso falar de um futuro que vai ocorrer por um certo período. Todos esses tempos verbais aí, cada um tem a sua nomenclatura, né? Não é só presente, passado e futuro, a gente sabe que isso aí é desmembrado em várias outras formas. Podia ficar só no presente, passado e futuro? Podia, eu gostaria. Mas a gente, né, fala pra caramba, então acaba aparecendo outros tempos verbais aí no meio caminho. E o da aula de hoje é o Simple Present, tá? Presente simples é aquilo que acontece estático, tá? Ou com algumas junções, vai falar algo que acontece durante um período, vai falar sobre uma questão de planejamento futuro, vai depender da situação aí. Tudo bem? Então vamos lá, que a gente vai falar sobre o Simple Present. Então vamos lá, gente, ó. Mesmo material que eu disponibilizei para vocês verem aqui, vou explicar em cima dele as coisas que eu coloquei lá para vocês, tá bom? Então vamos lá, ó. Simple Present, presente simples, é um tempo verbal utilizado para expressar hábitos, ou seja, eu acordo todo dia às 7 horas da manhã, eu escovo os meus dentes. Tudo isso eu estou usando em que tempo? Verbal, no presente simples, ok? Fatos gerais, o Brasil é pentacampeão mundial. É um fato geral, ok? Conhecimento geral de tudo, mas é um fato. Então eu falo, o Brasil é. Eu não falo o Brasil foi porque ele não deixou de ser pentacampeão. O fato geral é que ele é penta, entendeu? Então, eu uso o presente simples. Ações repetidas. Por exemplo, coisas que eu faço todo dia acabam sendo hábito, tá? Mas eu posso falar assim, ó, todo dia chove no Amazonas. Não é uma rotina do Amazonas não, gente, é porque é um fato ali que acontece repetidas vezes. Chove no Amazonas. Todo mundo sabe que chove mesmo, porque é questão do clima do local, tá? Emoções e ou desejos permanentes. Por exemplo, eu amo lasanha. Amo lasanha. Eu amo camarão. Eu amo comida japonesa. Eu amo, sabe? Eu não vou falar, eu amei comida japonesa, porque é uma coisa que continua sendo minha. É emoção ali, ó, é um negócio que eu trago, carrego aqui comigo no meu peito. Entendeu? Eu amo lasanha. Enfim, bom... dar instruções ou indicações. Por exemplo, alguém me perguntou onde fica o pão gostoso. Ah, você vai, ó, vai, tá no presente. Você vai por aqui, por essa rua e retorna lá no prédio rosa, e, enfim, né? Eu tô falando na realidade ali saindo da escola, né? Então eu usei ali, né? Retorna, vai, segue, são verbos que estão aí no presente, tá? Ou né, para se referir a eventos programados no presente ou no futuro, ou para se referir a um futuro, quando eles são depois, ou seja, são precedidos pelas conjunções after, que é depois, when, que é quando, before, que é antes, as soon as, como é assim que possível, ou until, que é até, ou seja, vai depender dessas expressões aí estarem antes do verbo, para que aquele verbo ali esteja no presente para dizer que é um evento futuro programado. Tudo bem até aí, gente? Depois, construindo frases. Como que eu faço para construir uma frase com o verbo no Simple Present? E aí, frases simples, tá? Sem muitas delongas, sem muitas demandas. A gente vai começar pelo começo, tá? Como assim? A gente vai fazer o seguinte. Qual é a primeira coisa que a gente coloca para construir uma frase? O sujeito, né?
O sujeito vai estar lá. E aí eu posso escolher tanto em usar nomes, nome das coisas, nome dos objetos, nome do universo, enfim. Ou pronomes, que são aquelas palavras que eu já expliquei para vocês anteriormente, que a gente usa para substituir o nome. Então, primeiro começo pelo sujeito, pronome ou o nome lá, tá? O substantivo, o que quer que seja. Depois, eu venho com a palavra, né? O verbo conjugado. Depois, eu coloco toda a complementação que eu quiser colocar. E isso, óbvio, exige que a gente tenha um certo conhecimento de vocabulário para colocar ali no final, tá? E aí, eu coloquei 3 verbos lá para exemplificar para vocês. O primeiro é o think, que é pensar. O segundo verbo eu coloquei o like, que é gostar, né? Vocês estão mais habituados com ele do que eu, quando a gente fala bota o like, o joinha, né? Que eu gostei, que a gente tá dando aquele prestígio para aquela publicação no Facebook, no Instagram, o que quer que seja, né? O like. O último era o kiss, que vocês também estão super habituados, porque todo final do vídeo eu mando kisses, né? Tipo beijos, mas ali no beijos do final do vídeo não tá verbo, é o substantivo beijo, né? Então mando beijos pra vocês, por isso tá kisses. Vou pular lá pro final do material rapidinho, gente, só pra vocês entenderem uma questão aí dessas tabelas que eu coloquei pra vocês de alguns verbos e as conjugações de como elas ficariam, tá? A terceira pessoa é sempre complicada, né? Inclusive dentro de um relacionamento. Não dá pra ter terceira pessoa porque vai dar merda, né? Então melhor não. E por que ela é complicada? Porque ela tem uma conjugação diferente. Quando o verbo é regular, ou seja, o que eu quero dizer regular? Que não tem exceções de regra, tá? Quando ele é regular, ele responde às seguintes regras. Na terceira pessoa sempre, tá, gente? Se o verbo for normalzinho, bonitinho, tiver lá, tipo, eu só vou acrescentar pra he, she e it um S no final. Por exemplo, o like. Tá lá, bonitinho, terminou com vogal, não tem nenhuma exceção, não tem uma letra especial, não tem consoante dobrada, não tem nada. Então eu vou lá e adiciono um S no final pra he, she e it. Isso vocês puderam perceber ali se vocês leram, né, todas as conjugações. O like começa I like, you like, mas eu quando chego no he, she e no it, he likes, she likes, it likes, que são as nossas terceiras pessoas, tá? Então, se o verbo tiver normalzinho, bonitinho, a gente só vai acrescentar o S nessas 3 pessoas aí, he, she e it. E óbvio, os nomes que são substituídos por eles. Por exemplo, Mary, Eloá, Washington, Pilar, Gabi, o cachorro, né? Porque não é nome, o cachorro não tem nome ali no caso, mas o substantivo nomeia aquele ser. Então, cachorro likes, the dog likes, eu vou botar o S ali de qualquer forma, tá? A segunda regra com relação à terceira pessoa são os verbos que terminam com Y. Sim, quando termina com Y, tem um negócio do macete pra colocar ali. O que eu faço? Eu vou tirar aquele Y da palavra, eu vou desmembrar aquela palavra, eu vou deixar sem perna, vou pegar o Y pra mim, vou tirar e vou colocar um substituto, tá? Que é o IES, tá bom? Vai ser o IES que eu vou colocar no lugar. Então, por exemplo, o verbo cry, que é chorar, terminou com Y. Mas quando eu quero falar que ela chora, she cries, não dá pra ficar Y, I, E, S, tudo junto, que vai ficar feio. Até pra falar fica mais difícil. O que eu vou fazer então? Vou tirar aquele Y e vou substituir pelo IES. Então vai ficar cries. Cries. Mas toda regra tem exceção. Toda regra tem exceção. Toda regra veio para fundir a nossa cabeça, para não falar outra palavra, né? Vocês entenderam, né? Se for uma palavra que termina com Y, mas antes do Y tem uma vogal, aí a gente não faz isso. Por exemplo, o play. O play de jogar, né? O play. Ou de tocar, né? No caso que no inglês ele também funciona dessa forma. Então, por exemplo,
I play an instrument. Eu toco um instrumento, né? I play volleyball. Eu jogo voleibol. Nesse caso, aí ele responde de uma forma diferente. O que que eu vou fazer? Eu só vou colocar o S do lado. Por quê? Não tem como também eu colocar IES junto com Y e A, e, sabe? E ficar um encontro vocálico ali gigantesco de A, Y, I, E, sabe? Muita coisa. A gente até tem uns encontros esquisitos em inglês, mas nesse caso aí a gente fica com o Y no lugar dele, não mexe. Tudo bem, gente, até aí? Terceira regra. Adicione o verbo ao verbo lá no finalzinho as letras E, S, se os verbos terminarem em consoantes dobradas, SS, X, SH ou CH. Então, o verbo por si só é fix. I fix television. Eu conserto televisão. Mas se eu for passar para a terceira pessoa, eu vou colocar o ES. He fixes televisions. Ok? Até aí tudo bem, gente? Então tudo bem. Vamos passar lá para a parte de cima de novo. Lá na negative form, lá no finalzinho da primeira folha. Como é que eu passo uma frase para negativa? Primeiro, o que é passar a frase para uma negativa? É você colocar o antônimo? Não, eu não tô falando de antônimo, gente. Eu tô falando de passar a frase para forma negativa. Se eu falo, está chovendo? Como é que eu passo essa frase para forma negativa? Não está chovendo. O que eu fiz aí? Acrescentei o não, correto? Aqui é quase a mesma coisa, tá? O não, em inglês, é no. No por si só. No, ok? Mas quando eu vou inserir ele numa frase junto com o verbo, ele não funciona dessa forma. Quando eu vou usar ele junto com o verbo, eu não posso colocar o não cru, sem estar preparado para ser usado ali junto com o verbo, tá? E como que eu vou preparar esse meu amigo para colocar ele ali dentro da frase, para eu tornar aquela frase negativa? Eu vou usar o verbo auxiliar, gente. O que um auxiliar faz? Por exemplo, se eu tenho técnico e tenho o auxiliar técnico, ele tá ali para fazer o quê? Para ajudar. E geralmente o serviço pesado quem vai fazer é o auxiliar, né? Por exemplo, auxiliar de serviços gerais é aquele que vai se ferrar para limpar as coisas todas, entendeu? Porque é ele que vai levar todo o serviço para cima dele. Isso é no verbo também, tá? Esse verbo auxiliar que eu vou usar vai ser o do, que na terceira pessoa fica does, tá bom? Então, do, does. Esse verbinho auxiliar aí, ele vai receber o not junto deles. E para facilitar a coisa toda, para não falar do not, does not, eu vou contrair ele com esse verbo. Então, ele vai ficar don't ou doesn't. Ok até aí, gente? Don't ou doesn't. E como ele já adquiriu o não para ele, já tomou o serviço do não para ele, eu não preciso colocar o não de novo ali. Então, eu vou colocar o don't ou o doesn't antes do verbo. Então, se eu falo I kiss my children, eu beijo minhas crianças, eu beijo meus filhos, né? Que tá ali no presente, e eu vou falar na forma negativa, eu não beijo meus filhos, eu vou falar I don't kiss my children. Eu não beijo minhas crianças, eu não beijo meus filhos, tá? O não ficou tudo ali no don't. Mas se tiver na terceira pessoa, she doesn't kiss her children. Qual que é a questão aí? Se o do e o does estão levando toda a carga do negativo e da conjugação, porque senão ele ficaria don't para todo mundo, mas como ele conjuga ali na terceira pessoa também com does,
ele já está com a função da conjugação e a função do negativo. Então, aquele verbo principal volta para a forma original dele. Então, ela não vai ficar doesn't kisses. O kiss vai voltar para a forma original, tá? Então, vai ficar don't ou doesn't, no caso da negativa. Don't kiss, doesn't kiss. Ok? Até aí, gente? E aí, como que fica para conjugar? Por exemplo, o think. I don't think. You don't think. He doesn't think. Ok? E a forma interrogativa? O que é a forma interrogativa? A famosa forma interrogativa? É quando a gente vai passar aquela frase para o formato de pergunta. Então, você fala assim, por exemplo, eu beijo as crianças. I kiss my children. Eu beijo minhas crianças. Se eu quiser transformar isso em pergunta, o que eu vou fazer em português? Vou colocar o ponto de interrogação no final. Eu beijo as crianças? Mudou a frase completamente um pontinho. Em inglês, muda muito mais do que só um pontinho de interrogação. Lembra do serviçal, do e does? Lembra deles? Então, eles vão determinar se aquela pergunta, se aquela frase é uma pergunta ou não. Do you speak English? Tipo, você fala inglês? Do you? E termino com um ponto de interrogação. O does, a mesma coisa, tá, gente? Does she speak English? Ela fala inglês? Começou com does. E, ó, essa frase começou com does aqui, é pergunta. Aposto que tem um ponto de interrogação lá no final, tá? São algumas dicas que as outras línguas dão, na verdade, para mostrar que aquilo é uma pergunta, né? O espanhol tem o ponto de interrogação ao contrário, ou o ponto de exclamação ao contrário, para mostrar que é uma pergunta ou uma exclamação. O inglês, a gente usa o verbo serviçal, né? O verbo auxiliar, né, na frente. Então são dicas de que aquilo vai se tornar uma pergunta. Em português a gente só tem um ponto de interrogação mesmo, gente. Ai de mim se não tiver ponto no final, né? Porque tem a galera que come a pontuação e aí fica meio difícil de entender o que vocês querem perguntar ou se estão afirmando, né? Mas enfim, assim, tentem gravar, são regrinhas, regrinhas, gente, de gramática, essas coisas assim, é igual tabuada. A gente tem que memorizar, porque se a gente não memorizar, a gente vai ficar ali, ó, contando pauzinho pro resto da vida, entendeu? Então, mesmo que seja através de algumas dicas, né, a gente tem que memorizar quais são os processos, senão a gente acaba deslizando num momento ou no outro. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no meu canal no YouTube, me adiciona no meu Facebook, entendeu? E a gente vai conversando. Se tiver dúvida, pode me chamar lá no meu direct, no meu Facebook. Pode mandar mensagem no vídeo no YouTube. Se sintam à vontade para esclarecer qualquer dúvida que vocês tiverem nessa matéria, ok? Então, ó, kisses, have a nice day, bye bye!